Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Retornamos para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, no livro Plenitude. Nós estamos estudando o capítulo 8, que fala Caminhos para a Saúde. Hoje na companhia deles. Eduardo Araújo e ele, nos honrando mais uma vez. Eu, Aloísio. Aloísio Guigino, muita honra. 2 programas seguidos com a Aloísio Guigino. Não é? Ele está muito feliz com isso. A caminho da plenitude. Ele está a caminho da plenitude e ele está buscando os caminhos para a saúde. No capítulo 8. Então vamos lá, Maria de Fátima Miranda. Das pequenas, nós estamos... O parágrafo eu perdi porque esse não está numerado. Deve ser o 70 e tal, quase 80. No parágrafo anterior, no programa anterior, Joana vinha falando, né, que quando a gente consegue colocar a nossa mente em áreas nobres, em pensamentos bons, anestesia as sensações dos desajustes e das enfermidades, emulando a conquista da harmonia que se alcança mediante esforço retamente aplicado. Então é o desejo, sonho de todos nós, né? Evitarmos, né? Muitas doenças poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais equilíbrio da mente, o equilíbrio emocional, e agora ela vai dar continuidade dizendo o seguinte. É o parágrafo de número 84. Das pequenas e constantes tentativas de agir corretamente, se desenvolvem as forças que serão canalizadas para os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço que leva ao êxito. De natureza íntima, decorrem do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a envidar a capacidade de ação, sem o que o tentame malogra. Está falando justamente desse despertar, né, do desejo, direcionar os esforços, ainda que os outros não percebam, não registrem, porque é uma jornada íntima. Eu costumo dizer que na nossa jornada evolutiva, no nosso caminhar, nós já estamos num estágio que podemos dizer que eu não sou bom, mas eu já quero ser. Sim. Então é minha meta, né? E pelas metas nós alcançamos nossos objetivos, né? Então qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ser feliz, certo? Todos nós atingimos essa plenitude, que é esse livro que nós estamos vendo aqui, não é? Então, para isso, nós temos que trabalhar em nós e fazermos o quê? Fazermos a nossa reforma íntima. É o que Joana nos diz aqui, os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. Não importa, o que me importa é que eu sei o que eu devo fazer, eu me esforço por fazer aquilo que eu tenho conhecimento que deva ser a minha atitude, o meu procedimento. Certo? Isto é que tem que prevalecer sempre. Não é? É a reforma íntima. Porque a reforma é íntima, não é para que os outros vejam, não. Os outros podem até sentir uma transformação em nós, mas essa transformação tem que ser sentida e aplicada pela nossa vontade em nós. Quando você diz assim, eu ainda não sou, mas estou decidido a me tornar, eu quero ser, nos lembra aquela ideia de que, olha, quando Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, quer dizer, nós compreendemos, ainda não sentimos ele nessa capacidade de nos sentir pessoas melhores, não é? Nos sentirmos pessoas melhores. Então é como se nós, pelo menos na ideia, no campo das ideias, nós já sabemos, já estamos amando, porque é o nosso ideal.
Nós temos o ideal de amar. Então, pelo pensamento, nós já sabemos que vale a pena amar. Agora, não temos esse sentimento consolidado dirigindo nossas emoções. Então, no campo das ideias, o amor é prioridade em nossa vida, porque já não nos compraz mais o mal. Quando nós nos surpreendemos numa atitude, num comportamento, numa fala inferiores, aquilo nos maltrata. Nós sentimos constrangimento. Aí nos lembramos do Paulo, o amor do Cristo me constrange, porque ele raciocinava Jesus com a profundidade e identificava a sua necessidade de transformar sua emoção no bem. E aí Joana vai continuar falando algo muito importante aqui, que ela diz: esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente, que é uma das nossas maiores dificuldades, né? O equilíbrio do pensamento da nossa mente é um desafio, tenho certeza você que está aí nos ouvindo, imenso, porque o nosso pensamento, ele tende a girar em torno de ideias negativas, né? Eu estou cercado aqui por duas pessoas que realmente são pessoas que pensam positivamente, né? Viemos conversando hoje no carro, a Miranda e a Luísa são pessoas que mantêm a fé, a esperança e o equilíbrio. Eu já estou longe disso. Meus pensamentos não são tão retos assim, igual deles, né? Mas um dia eu chego lá. E Joana continua explicando. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. E aí eu estava lembrando aqui das chamadas doenças psicossomáticas, não é? Que é uma realidade hoje que a ciência já reconhece, que são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física, ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença. Então muitas pessoas vivem doentes, como psicólogo eu vejo muito isso. A pessoa fala para mim assim: Eduardo, eu vivo doente, é uma doença atrás da outra. Mas por quê? Você vai olhar o comportamento emocional daquela pessoa, ela é extremamente pessimista, negativa, né? Sempre com ideias muito ruins. Ela acaba atraindo sobre ela uma energia muito pesada, espíritos que estão naquela mesma faixa de sintonia dela, e em algum momento essa energia negativa, esse pensamento negativo vai afetar algum órgão físico, normalmente o órgão mais frágil do corpo daquela pessoa. Eu aprendi há algum tempo aí, através das colocações de Emmanuel, esse espírito que tanto nos esclarece, que a vida nos devolve tudo aquilo que nós damos a ela. Isso aí é um pensamento de Emmanuel, certo? E é uma realidade, isso que você acabou de falar. Se você é pessimista, se você é negativista, a vida se torna ruim e negativa para você. Pacientes com câncer, por exemplo, os médicos reconhecem que, apesar dos médicos muitos serem ateístas, materialistas, eles reconhecem que o paciente que é otimista no tratamento, que acredita no tratamento, que investe no tratamento, que procura colocar a fé dele, né? Cada um com a sua fé, com a sua crença, a chance de cura desse paciente é muito maior do que aquele paciente que só faz o tratamento, mas se mantém com a mente negativa, pessimista, de que vai morrer, de que não tem a menor chance. Tem uma outra coisa também que eu aprendi há pouco tempo atrás, que diz o seguinte: eu terei saúde se eu tiver e cultivar amigos. A nossa relação. É uma relação saudável, né? Saudável, nós vamos nos sentir bem e isto influencia diretamente a nossa saúde. Quer ter saúde? Cultive amizade. Porque começa pela saúde emocional, essa relação no dia a dia. Tem até um livro, né, que foi publicado por um médico chamado Com a Vida de Novo, Dr. Carl Simonton. Ele era oncologista e ele trabalhava com pacientes desenganados de câncer. E ele utilizava uma técnica de visualizações, visualizações terapêuticas, né, com a vida de novo. Ele junto com a esposa dele. E eles obtiveram, né, resultados impressionantes
em relação a pacientes que já estavam desenganados pela medicina tradicional, né? E com esse tratamento que eles promoviam, eles conseguiram, né, que alguns pacientes, mostrando o próprio poder da mente do paciente, né, eles ensinavam, uma das técnicas que ele ensinava, era o paciente estar com um tumor num determinado órgão, né, um tumor no fígado. E aí eles ensinavam esse paciente a visualizar esse tumor, e eles iriam ajudar o paciente a visualizar esse tumor sendo combatido pelas células de defesa do organismo. Ele dizia que você poderia nomear esse tumor, que você poderia dar uma forma de um monstro para ele, e as células heróicas que iriam atuar em cima daquele tumor iriam vencê-lo, iriam derrotá-lo. Isso era uma das técnicas, né? E os resultados obtidos chegavam a ser impressionantes, onde o próprio paciente era o agente que trabalhava pela sua cura. É o espírito, não? É o espírito. É o espírito. Quem pensa é o espírito, quem emite as energias é o espírito. Se são energias positivas, benfazejas, só nos vai fazer bem, tá? Inclusive nos auxiliando muito na correção de problemas de desequilíbrio. Eu costumo dizer, e é como eu vejo, como eu acredito, na criação tudo é energia. Nós somos energia. E as nossas doenças têm um significado de desequilíbrio dessas energias, que se apresentam como mal-estar, como males, como assim denominamos. E a busca desse equilíbrio começa pelo nosso equilíbrio íntimo. Se nós conseguirmos um equilíbrio íntimo em cada um de nós estaremos contribuindo para que o nosso bem-estar esteja presente no nosso dia a dia. Pensem nisso. Aí nos lembra das visualizações terapêuticas que o Divaldo faz, a Yasmin Madeira, não é? Onde Jesus é a referência para esse nosso equilíbrio emocional, não é? Aí que nós sentimos Jesus, o médico de almas. Com certeza o nosso ouvinte deve estar assim, Eduardo, pelo amor de Deus, repete o nome do livro. Sim. Como eu já leio o pensamento do ouvinte, então o nome do livro é Com a Vida de Novo, tá? Do Dr. Carl Simonton. Ele foi um médico e psicoterapeuta conhecido pelo seu trabalho no campo da medicina, mente e corpo e oncologia psicossomática. Ele foi pioneiro no uso da terapia de apoio psicossocial para pacientes com câncer, acreditando que a atitude mental e as emoções desempenham um papel importante no processo de cura, tudo a ver com o que Joana de Ângeles está falando aqui no livro Plenitude. Perfeito. Não é? E certa vez alguém veio me fazer a pergunta, será que a Joana estudou com Jung? Eu falei, será que não foi ele quem estudou com ela? Não é? Vamos lá, Eduardo, continua a leitura. Os dois estudaram com Jesus. É isso aí, a diferença. Então vamos lá, Joana continua dizendo o seguinte: a energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. Viu? No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo-se nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis. Eu vou até mandar isso aqui para uma paciente minha, para ela refletir na fala de Joana. Por um processo de natural afinidade, sintoniza com as doenças, abrindo brechas nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações afligentes. O bombardeio constante contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica termina por desarticular-lhes o equilíbrio, produzindo o desajustamento que facilita a penetração dos agentes degeneradores. Então isso aqui é muito importante, né? A gente insiste, você que está aí nos ouvindo, vá buscar uma religião, vá buscar terapias alternativas, vá fazer uma yoga, uma meditação, coisas que possam te ajudar a equilibrar, né, as emoções, os pensamentos, e isso vai ajudar muito no seu processo de busca pela saúde e pelo bem-estar.
Continua aqui Joana. A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são as responsáveis pela saúde, Miranda. Pois é, não é? É tipo uma ressonância. Os pensamentos que nós nutrimos, eles serão refletidos justamente nas células, porque nós somos espíritos e emitimos ondas mentais. E nosso corpo físico é composto por princípios espirituais que se nutrem dessas emanações mentais que nós projetamos. Por isso que eles se ressentem quando os pensamentos são negativos, pessimistas, doentios e terminam somatizando as enfermidades. Continuando, a ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Então é uma questão de direção, não é? Quando nós projetamos nossa mente em situações, coisas e ideias negativas, nós vamos nos retroalimentar. E aqueles que comungam desses mesmos pensamentos e ideias aproximam-se de nós, é quando as enfermidades ficam mais gritantes, porque elas trazem o composto energético das nossas ideias, somado daqueles que vêm se alimentar com o nosso psiquismo. É uma troca. Eu raciocino, procuro raciocinar de maneira bem simples. Quem pensa é o espírito. O espírito é uma fonte geradora de energias. Certo? O primeiro que está no caminho dessas energias é o nosso corpo físico. Perispírito, corpo físico. Então, se nós pensamos negativamente, essas energias vão chegar de forma negativa ao corpo físico, que vai, então, ao assimilar essas energias, dar um retorno para o espírito em forma de mal-estar, de doença, etc. Tá certo? É um raciocínio bem simples, né? Mas é bem real. E para nós, às vezes, não é fácil mudarmos a direção do pensamento, porque já viemos condicionados ao longo de várias encarnações. Sim. Então, descondicionar tudo isso, ressignificar o objetivo, é o nosso grande desafio. E tudo começa pelo não policiamento dos nossos pensamentos. Sim. E é por isso que o Cristo nos ensina, vigiai e orai. Não é isso? Conhecedor que é, não é? Ela continua, acrescente-se a esse quadro de interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas, é o que acabamos de falar. Os raios mentais direcionados em um ou outro sentido facultam a sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessões que decorre da afinidade mental e moral existente entre os homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideológica. Então aqui ela está falando dessa permuta, não é? Essa troca que nós mantemos através dos pensamentos e sentimentos que emitimos com espíritos, com seres desencarnados que carregam as mesmas limitações e necessidades que as nossas e vêm comungar. É por isso que, de alguma forma, torna-se mais difícil, sem um esforço mais determinado, superarmos esse estágio. Ela fala em surto epidêmico. Sim. Né? Na verdade, pandêmico, né, Joana? Agora, não é? Porque no mundo todo nós vemos o desequilíbrio do ser humano. Não sou muito de ver televisão, mas às vezes vendo na internet, noticiário, você vê a Europa, né, que é o mundo, o chamado mundo civilizado, as pessoas completamente ensandecidas. Você vê a França, né, um caos na França, a Itália, né, com agressão a imigrantes, a Espanha também, enfim, e é o chamado mundo civilizado, as pessoas completamente ensandecidas, umas contra as outras, num verdadeiro surto epidêmico de obsessão, né? Uma coisa que não é exclusiva aqui do Brasil, não. Lamentavelmente, o ser humano está muito perdido, com raríssimos países do mundo onde você ainda encontra um pouco de equilíbrio, né? Até pela localização, por serem pequenos ou por serem mais rurais. Mas as grandes metrópoles mundiais, né, a situação é bastante parecida em relação ao desequilíbrio de ordem emocional,
né, gerando desequilíbrios da parte espiritual e, consequentemente, a sintonia com entidades muito negativas e a própria proximidade desses espíritos junto a nós favorece uma série de doenças emocionais, né? Quem tem aí a síndrome do pânico, as fobias, e aí, claro, também, lamentavelmente, as doenças físicas, né? Que muitas vezes comprometem a existência de muitas pessoas. Continua? Continuemos. Ideoplastias enfermiças, formas de pensamento extravagantes e doentias terminam por criar uma psicosfera viciada que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades, essas últimas de diagnose difícil pela medicina convencional e cuja terapia terá que partir do próprio paciente, por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral, a fim de desatrelar-se das vibrações que o envolvem. Então aí é que muita gente não gosta de ouvir isso daqui, né? Quando Joana diz que a terapia terá que partir do próprio paciente através de uma radical mudança de comportamento mental e moral. Muita gente procura o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, querendo que o profissional resolva o problema dela. Quando na realidade Joana diz que o profissional ele vai ajudar. Agora, se ela não modificar, né, e ela diz aqui de uma forma radical, uma mudança de comportamento mental e moral, não vai chegar a lugar nenhum. A Luiz Guigino pode ir no médico mais caro da Terra, que ele não vai fazer o milagre. É muito fácil nós terceirizarmos a solução. Tá? Então, eu não tenho que fazer nada. Alguém vai fazer. Tá? Por que muita gente está viciada em remédio psiquiátrico? Porque acha que o comprimido vai resolver o seu problema. Ah, eu tenho depressão, tomo comprimido, fico feliz, está ótimo. Durante um tempo pode até haver uma melhora. Mas conforme o tempo vai passando e não há a modificação da conduta mental e moral, o comprimidinho não vai dar jeito. Vai tornando crônico. E aí você precisa de cada vez mais remédio, mais remédio. É que nem o resfriado mal curado, termina na pneumonia. Exatamente. Mas... A Luiz ficou com medo ali, ó. Então, a gente fala isso, né? Porque todos nós estamos sujeitos a essa realidade. E aí cada um, né? Você que está aí nos escutando, acompanhando o programa, precisa buscar as alternativas, né? De forma a fazer aquilo que Joana de Ângeles recomenda. Né? Uma radical mudança no comportamento mental e moral. Como se consegue isso? Busca a sua religião. Né? Se você é evangélico, vá para a sua igreja, se cuide, busca através da oração, da prece, você é católico, né? Nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, nossos irmãos espíritas, enfim, busquemos a religião, busquemos as terapias alternativas, né? Busquemos a saúde mental e emocional, consequentemente iremos trazer benefícios ao nosso corpo físico também. Mas é aquilo que você acabou de falar. A religião orienta. Orienta. Mas quem vai ter... mostra o caminho, né? Mas quem vai ter que caminhar é cada um de nós que tem que... A religião por si só não vai salvar. Dá a diretriz, sinaliza com a plaquinha, mas você tem que fazer o percurso. Tem que fazer o percurso. Nós é que caminhamos. Dito isto, Maria de Fátima Miranda... Que Jesus nos conduza. Chegamos aí ao final de mais um programa. Agradecendo aí a nobre presença. Ele está tão emocionado que ele está tossindo, né? De Aloysio Guigino. Isso. Desejando muita paz a todos. E agora, Miranda, será que ele vai continuar de vez em quando participando? Seria bom, né? Eu acho que a espiritualidade está convidando a uma cooperação. Eu acho que é bom, né? Nem que seja um programinha por mês. A participação dele enriquece o programa. A caminho da plenitude. Isso. Então é isso. Vamos orando aí. Hashtag Fica Aloysio Guigino. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz e até qualquer momento. Até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.